dia que algo estava para acontecer. Se eu tivesse ficado aqui no dia 8 de janeiro, teria sido preso e até hoje estava preso. Ou melhor, já estaria morto, porque o sistema não me quer preso, me quer sem vida, me quer morto. Nós acreditamos em um retorno. Nós acreditamos que alguém de direita e conservador brevemente voltará a comandar esse país. Nós acreditamos que as próximas eleições de novembro dos Estados Unidos, o maior líder de direita e conservador, Donald Trump, volte ao poder. Hoje dependemos de ajuda externa. Como jornalista, Glim vem fazendo junto à Folha de São Paulo, mostrando as vísceras do poder, como inquéritos malditos são feitos, com áudios vazados, onde um ditador diz: quero pegar o filho do Bolsonaro. O então presidente do TSE, ministro, foda, cara, foda, ministro Alexandre de Moraes, pegou esse inquérito, que era ostensivo, e o transformou em confidencial, ou seja, o primeiro inquérito secreto de verdade. E ao transformar esse inquérito em secreto, ninguém mais teve acesso a ele. Eu tive acesso, mas se eu falar sobre ele aqui, estaria cometendo um crime. E é isso que o Alexandre de Moraes quer, que eu cometa um crime, para dar-lhe alguma razão. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de setembro de 2024, são 8 horas da manhã. Bolsonaro tenta conseguir uma prisão preventiva. É isso mesmo, ele quer ser preso agora. Moraes ignora essa esperteza, você já vai entender. A virulência de Bolsonaro em Juiz de Fora e na Avenida Paulista tem um objetivo: arrancar um ato de força do STF. Alexandre de Moraes, porém, que não é bobo nem nada, não cai nessa. Bolsonaro sabe muito bem que nas próximas semanas será indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe. A manifestação do último sábado em São Paulo mirou nos processos dele na justiça. Ele não fez aquela manifestação para desabafar, ele fez a manifestação para tentar pressionar o STF, mas ele mudou de tática. Eis que o ex-presidente e seu estrategista, o pseudo-pastor Silas Malafaia, tentam uma jogada desesperada e inesperada, na qual esperam que o Alexandre de Moraes caia. Se Bolsonaro fosse preso durante o processo eleitoral por agredir verbalmente Alexandre de Moraes, conseguiria se vitimizar e arrancar, a esperança dele é essa, uma tremenda vitória eleitoral nas eleições em curso. E a tese da perseguição a si seria reforçada. Preso, ele de dentro da cadeia faria discursos heróicos, ou se não pudesse falar, diria que foi preso por uma ditadura para que não ajude os conservadores, como ele fala, a voltarem ao poder. O Alexandre de Moraes sabe que a prisão de Bolsonaro deve se dar como manda o artigo 5º da Constituição, só após o processo transitar em julgado, ou seja, quando for condenado pelo STF e não couber mais recurso. Aí não haveria possibilidade de anulação do processo e ele não conseguiria, como Lula, voltar nos braços do povo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro tenta uma jogada desesperada. Em primeiro lugar, vamos entender, se ele fosse preso,
Agora, ele não ficaria num presídio comum, não iria para Papuda, nem nada. Ex-presidente tem direito ao que eles chamam de uma sala de Estado maior. Acontece que Bolsonaro é militar reformado, então ele ficaria numa instalação militar, ficaria preso. Todas as apostas são de que ele e outros militares, os generais que vão ser denunciados pela Polícia Federal agora em setembro, ficarão todos no quartel-general do Exército em Brasília, onde o gado acampou para pedir golpe logo após a eleição de 2022. E ali, evidentemente, dentro de uma instalação militar, fica muito difícil de verificar as condições dele. Não é? Tem 1000 coisas que ele pode ter trânsito liberado pelo quartel-general do Exército, poder ir para lá e para cá, mexer na internet, conversa com um, conversa com outro. Ali não vai ser exatamente aquela prisão igual a do Lula, que ele ficou preso 580 dias numa salinha de 3x4. E o Bolsonaro sabe que nessas condições ele poderia se vitimizar, ele viraria mártir, e isso antes mesmo, veja só, de se tornar réu. O que ele quer? Ser preso antes de virar réu, antes de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República e antes de o Supremo aceitar a denúncia. Porque já tinha sido avisado em fevereiro desse ano a Bolsonaro que se ele xingasse o STF, ele seria preso. O que acontece? Ele, nessa manifestação de Juiz de Fora e nessa outra da Avenida Paulista, ele atacou o Alexandre de Moraes, coisa que ele não fez na manifestação de 25 de fevereiro, porque ele estava com medo de ser preso. Agora, ele perdeu o medo de ser preso, como você vai ver nesta edição. Não sou só eu que venho tendo essa percepção, e vendo outros dizerem a mesma coisa que eu estava dizendo, eu já percebo que há algo de podre no reino da Dinamarca. Veja só, a Polícia Federal vai concluir agora o inquérito e vai, como já foi dito muitas vezes, denunciar ministros do governo Bolsonaro, o Braga Neto, Augusto Heleno, não é? E também os ex-comandantes das Forças Armadas, o advogado Van Garten do Bolsonaro, blogueiros, etc. O que é que acontece? Vários prazos de conclusão desse inquérito do golpe já foram estimados. Já houve a expectativa de finalizar em julho e agosto, mas aí surgiu o caso da BIM paralela e adiou tudo, porque o Ramagem também vai ser indiciado, porque a BIM paralela foi usada na tentativa de golpe. Na avaliação da Polícia Federal, agora o relatório está muito perto de ficar pronto e isso vai ocorrer agora em setembro. Em meio às especulações de que podia haver prisões junto com o indiciamento, há um entendimento na Polícia Federal de que nenhuma ação policial deve interferir nas eleições. Alinhada com isso, a Procuradoria-Geral da República, responsável pela denúncia, também tem sinalizado que medidas duras ficarão para depois das eleições. O investigador da Polícia Federal ressalta que, no momento oportuno, as prisões dentro desse inquérito irão ocorrer. O que é que acontece? O PGR vai fazer um indiciamento só, uma denúncia só contra Bolsonaro por golpe, joias e cartão de vacina. Por quê? Ele acredita, assim como a Polícia Federal e o próprio STF, que se for feita, por exemplo, a denúncia das joias, o Bolsonaro vai dizer, mas o Lula também tem um relógio. Se for feita primeiro a denúncia do cartão de vacina, estão me indiciando por uma bobagem. Então aí a tentativa de golpe, a BIM paralela, tudo isso tem uma materialidade muito maior, ainda vem junto no bojo disso a tentativa de barrar os eleitores de Lula, então vai dar um indiciamento muito mais consistente,
Porque, minha amiga, meu amigo, de que adianta colocar esse sujeito por algum tempo na cadeia, alguns meses, se for tanto, e depois ele sai como herói? Eu sempre digo o seguinte: na Alemanha nazista, o Adolf Hitler ele ficou 1 ano preso, 1 ano, e saiu de lá para se tornar o ditador da Alemanha. Então, realmente é preciso chegar com esse processo até o fim. E nesse 7 de setembro, na Avenida Paulista, o Bolsonaro faz o mais duro ataque contra Moraes e critica o Pacheco. Por que ele está fazendo isso agora e não fez isso em 25 de fevereiro? Porque a estratégia dele é arrancar essa prisão agora, durante o processo eleitoral, porque ele acha, e a gente não pode subestimá-lo nessa questão política, que ele conhece esse eleitorado de direita, ele acha que vai arrancar uma baita vitória eleitoral, o partido dele vai sair muito fortalecido politicamente da eleição, se ele for preso, e se vitimizar. E é por isso que ele perdeu o medo da cadeia. Na verdade, ele não perdeu o medo da cadeia, né? Ele sabe que a cadeia agora, para ele, não duraria e seria algo que iria ajudar muito. Mas esse senhor aqui que está abraçando o Lula, de bobo, ele não tem nada. Ele tem jogado xadrez com o Bolsonaro. E, enquanto isso, a aposta do Pablo Marçal nas pesquisas é subir após o 7 de setembro. Eu digo para você o seguinte, minha amiga, meu amigo, eu estive lá. Sinceramente, eu não vejo o Pablo Marçal tendo tido uma grande presença lá naquele evento. Inclusive, depois me falaram, eu usei um boné, né, como o dele, para ir na Paulista, eu fiquei meio com um look marçalista, mais que bolsonarista. E eu não vi, sinceramente, eu não vi nada de mais importante sobre o Pablo Marçal. Duvido que ele vá colher algum benefício dessa manifestação. Vamos ver, as pesquisas estão para sair. O 7 de setembro está expondo o desgaste do populismo de Bolsonaro. Cada vez menos Messias e mais monotemático. O que é que diz essa matéria? O fato de ter reduzido tanto o público dessa manifestação, os manifestantes, né? Como todos sabemos, o monitor digital da USP, uma pesquisa que a Universidade de São Paulo também fez nas manifestações do Bolsonaro aqui em São Paulo, na de 25 de fevereiro, quando estimou que 185 mil pessoas haviam ido à Paulista. Muitos devem ter visto já, se não viram, é bom que vejam os vídeos do blog da Cidadania nesse fim de semana, que eu mostrei como estava a situação lá, tal. Fui incógnito e consegui gravar bastante coisa. E ali eu digo para você, nos vídeos eu já disse, olha, está muito menos lotado isso aqui do que em fevereiro. E realmente você conseguia andar pela Paulista tranquilo, tinha espaço, né, uma pessoa aqui, outra ali e tal. Não foi como em 25 de fevereiro, que você não conseguia andar. Na verdade não tinha onde você passar. Tinha uma muralha de gente ali e você só conseguia passar se espremendo no meio da multidão, o que inclusive chega a ser um risco, né? Ainda mais se um sujeito que xinga bolsonaristas toda hora for reconhecido. Então, realmente foi algo que eu fiz por amor à camisa, porque não é fácil. Seja como for, o bolsonarismo, encolhendo como encolheu, ele mostra que as pessoas começam a perceber o que acontece, o que está acontecendo. E é esse o plano do Alexandre de Moraes. Deixa ele falar, deixa ele xingar. Quem fica como o abusado, quem fica como desrespeitoso é ele, e aí na hora H vai vir a resposta.
A orientação da segurança do STF aos ministros sobre o 7 de setembro foram 6 ministros, não é? A maioria do Supremo foi ao palanque do Lula no 7 de setembro, apoiar inclusive o Alexandre de Moraes. O presidente do Senado também estava lá. Então o Moraes teve lá o apoio dos 3 poderes da República e da maioria esmagadora do STF. A linha direta do Bolsonaro e do novo favorito de Lira na Câmara dos Deputados é algo que precisa ficar muito bem vigiado, porque realmente um presidente da Câmara, ele tem, como mostrou o Eduardo Cunha, o poder de colocar o impeachment de um presidente em pauta, não é? Então o Arthur Lira, ele tenta fazer com que Lula e Bolsonaro apoiem esse personagem, porque ele quer proteção para si. O Lira quer eleger um sucessor que seja alinhado com ele e ele possa fazer ameaças em nome desse sucessor, para não ser preso, não é? A orientação da segurança ao STF para os ministros foi para eles não arrumarem encrenca, não se exporem, principalmente em Brasília, ficarem nas suas casas ou andar só de transporte privado, e foi uma boa sugestão. Bom, na Venezuela, o Nicolás Maduro tinha mandado cercar a Embaixada do Brasil, que está abrigando alguns refugiados, a Embaixada da Argentina, que está sendo controlada pelo Brasil. O Brasil assumiu a gerência da Embaixada da Argentina e ali o Maduro mandou as tropas dele cercar a Embaixada da Argentina, onde estão brasileiros e argentinos, e desligar a luz, inclusive. Aí o Lula fez uma reclamação diplomática e a luz foi religada e as tropas do Maduro saíram do local. O impeachment de Alexandre de Moraes, a próxima aposta de aliados de Bolsonaro é pressionar Pacheco com manifestações lá em Minas Gerais. Não vai adiantar nada, né? Seria uma enormidade o Pacheco instaurar um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Na verdade, isso nunca aconteceu. O Senado jamais pôs em votação um pedido de impeachment de um ministro, até porque está cheio de senador, deputado, está cheio de político com ações no STF, né? A possibilidade disso acontecer é zero. Lira articula a sucessão para acomodar interesses de Lula e Bolsonaro. Esse candidato que ele quer eleger está prometendo, está fazendo juras de amor para o Bolsonaro e para o Lula. Evidentemente que isso não é possível, mas o Lula sabe a gravidade de tudo isso, está jogando como ele sabe jogar. A menos de um mês da eleição, a esquerda vai ter que superar desafios para driblar alta rejeição a candidatos nas capitais. O que acontece, minha amiga, meu amigo? A direita, ela tem um discurso fácil. E esse discurso fácil, bandido bom é bandido morto, joga com medo da população no crime, fala contra o aborto, que a população pobre está praticamente em grande parte, enorme parte, refém de igrejas evangélicas. Então realmente está bem difícil a situação no país, e se a esquerda não tiver muito tato, não cair nessas armadilhas de fazer aqueles discursos, fazer pregações de apoio ao aborto, fazer discursos que é fácil de a direita utilizar, vai ser engolida nessas eleições, e isso vai ser muito ruim para o Brasil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.